Louvado seja o nome do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mais um vídeo para edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Iremos começar esse vídeo com um texto que está lá em Romanos, capítulo 9. A partir do versículo 20. Neste vídeo nós iremos falar sobre aqueles que gostam de discutir com Deus, aqueles que gostam de não concordar com Deus, achar que Deus está errado. Deus nunca erra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor disse que levantaria uma pedra reprovada pelos homens, ele sabia muito bem do que ele estava fazendo. É sabido sobre a loucura da salvação. Deus achou por bem salvar o homem, fazendo com que o seu filho fosse crucificado na cruz do Calvário. É a loucura da salvação. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Aleluia! E quem somos nós para discutir com Deus? Mas vamos falar sobre as misericórdias de Deus. Romanos 9, 20 diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdias, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como diz também Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, deles clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la? Todavia, a quem decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus trabalha de modo que o homem tem que aprender a confiar nele. Ele não faz nada errado. O homem é que não entende o trabalhar de Deus. Vamos usar como exemplo aquela prostituta
nas muralhas de Jericó. Talvez você que não conhece a palavra de Deus não sabe do que originou, da onde saiu a linhagem que viria o Senhor Jesus. Foi de Raabe, a meretriz. Aleluia! Então Deus escolheu errado? Deus não escolheu errado. Aleluia! A escolha de Deus é acertada. Nós não escolhemos assim. Nós escolhemos de acordo com que os nossos olhos se agradam. O que você me diz? Quando Sansão quis ter uma mulher dos seus inimigos, dos inimigos do povo de Deus, o pai e a mãe dele não concordou. Mas a Bíblia diz que isso vinha de Deus. O que você me diz do Senhor escolher um homem que perseguia a igreja, que matava, que assolava a igreja, que prendia os crentes? Sim, Deus escolheu Paulo e ele não errou, ele acertou. Que você me diz de Deus escolher um homem que matou um egípcio para dar livramento ao seu povo Israel? Ele não errou, ele escolheu Moisés, ele acertou. Aleluia! E assim vai, Deus escolhendo aquele que lhe apraz. Por quê? Porque os seus olhos conhecem o coração do homem. Às vezes o homem pode ser muito agradável aos seus olhos, mas o coração dele não é agradável aos olhos de Deus. Porque Deus conhece muito bem quem é o hipócrita. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então Deus tem suas escolhas. Nós começamos a ler um texto que diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Quem és tu para discutir com Deus? Ah, mas há muita gente discutindo com Deus. A Bíblia diz que todos os governos que tem na terra foram levantados por Deus. Todos os governos. Quando Jesus é preso, e Pilatos diz para Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? Jesus olha para ele e diz: não terias nenhum poder se do alto não tivesse recebido. Ele está dizendo assim: foi eu que te dei esse poder. E você não teria esse poder se eu não tivesse te dado. Aleluia! Jesus sabia que a missão dele era para morrer. Mas Pilatos ficou com dó de Jesus e quis libertar Jesus. Jesus deu uma resposta de Deus para ele. Não seria essa a tua resposta, seria? Quando você vê Abraão tomando uma decisão que você talvez não tomaria, talvez 99% dos homens não tomariam, de levar o seu filho para ser sacrificado, oferecido a Deus, porque Abraão tinha em seu pensamento que o Deus que me deu o meu filho pode torná-lo a trazer dos mortos. Por quê? Porque Abraão já tinha a fé para ser o pai de Israel. Deus já tinha trabalhado na vida de Abraão para ser o pai de Israel. Então você que não tem a fé como a de Abraão, quem és tu para discutir com Deus? Aleluia! Será que Deus, antes de fazer alguma coisa, castigar alguém, julgar alguém, foi lá e falou alguma coisa para você? Você não é superior a Abraão, porque Deus falava com Abraão e dizia: não vou ocultar isso que eu estou para fazer do meu amigo Abraão. Quem somos nós para discutir com Deus? Se Deus faz uma obra e você não entende, você tem que se calar, porque você não conhece o coração de Deus. Somente o Espírito Santo conhece o coração de Deus, as profundezas de Deus. Aleluia! Uma certa vez, uma irmã esteve aqui,
E o Espírito de Deus falou para mim assim: avisa para ela que irei realizar um movimento de salvação na família dela. Ora, eu conheci a família dela. A família dela, bebida, cigarros, festa, baile, idolatria, pessoas que caíam endemoniadas. Isso tudo era a família dela. Mas esta irmã orava pela salvação da família. Aleluia! E quando o Espírito de Deus falou para mim, avisa para ela que vou realizar um movimento de salvação na família dela, passou como um flash na minha mente. Olha a família dela. Passou-se os dias. E foi passando-se os dias. Quando foi um dia, ela fez questão de vir aqui. Pastor, Deus salvou a minha mãe. A minha mãe está na Igreja Universal e ela está muito bem. Pastor, Deus salvou a minha mãe, salvou 3 irmãs minhas e um irmão. 5 de uma tarracada só. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu falei, Deus tinha falado, irmã, que ia fazer um movimento de salvação. E para quem não conhece a família, eu vou dizer, a família não gostava de crente. Mas esta mulher foi a primeira que Jesus salvou. Ela é da Assembleia de Deus. Ela intercedia pela família. Mas olha, Deus levou a mãe dela para a Universal. Ela não teve nada de falar nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus realizou um movimento de salvação. Ela ficou tão feliz. Ela ficou muito feliz. E desse movimento de salvação, outros foram alcançados também, através da família, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor teve misericórdia daquela família. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ler o versículo 14, que é importante, até o versículo 18. Romanos 9, 14 ao 18, você pode meditar nesta palavra, que diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para me mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus estende a sua misericórdia para quem Ele quer, porque Ele conhece o coração do homem. Aleluia! Deus não fez misericórdia com Faraó, fez misericórdia a Moisés, fez misericórdia ao povo de Israel. Foram para o deserto, mas Deus não fez misericórdia para aqueles que não acreditaram que poderiam entrar em Canaã. Quando viram o gigante que tinham lá e aquelas muralhas de Jericó, eles não acreditaram. Deus não teve misericórdia com aqueles. Eles morreram no deserto. Então, não brinque com Deus. Seja sincero, tenha um coração puro. Tenha um coração honesto, não vai você querendo ser um puritano melhor do que os outros, mas Deus conhece o teu coração e sabe que você é injusto. Não vem querer maquiar as coisas para querer ocultar dos homens, porque de Deus ninguém oculta nada. Olha o que ele diz. Porque a Escritura diz, para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Foi ele quem levantou Faraó. E quem era Faraó? Faraó odiava o povo de Deus, Faraó massacrava o povo de Deus, judiava o povo de Deus, matava o povo de Deus, ele acabava com o povo de Deus, e Deus fez ele o quê? Rei
do Egito. É Deus que levanta os governos. E às vezes você acha que Deus só levanta os governos dos homens. Não, da igreja também. Aquele pastor que está lá, aquele líder que está lá, aquele presbítero, aquele evangelista, aquele dirigente da congregação, aquela missionária, aquele missionário. Deus quem levantou. Porque se ele está vivo, porque Deus está dando permissão para que ele esteja vivo. Vou te contar uma história vivida por mim. Aleluia. Porque desde o momento que eu comecei a caminhar com Deus, Deus começou a escrever a minha história. E os fatos que esse Deus vai me fazendo lembrar, eu vou colocando nos vídeos para edificação da sua vida. Deus me mandou para ir para um monte muito longe, e eu fui só para aquele monte. Subi aquele monte. Quando eu retornei, já era noite. E quando eu retornei, eu vi andando pela beirada de um valão. Quando eu olhei para o outro lado do valão, estava uma irmã. E eu vi que ela estava fazendo uma coisa muito suspeita. E eu cheguei bem próximo do outro. Eu estava de um lado do valão e ela do outro lado, escondida atrás de uma árvore. E eu observei que tinha uma mulher arriando um despacho. Quando eu olhei que ela me viu, ela se escondeu. Mas eu já tinha visto. Esta mulher estava fazendo despacho contra o marido dela, um servo de Deus. Entende? Eu vi isso, eu presenciei. Passou-se uns meses, este irmão faleceu. E Deus permitiu. Ela está viva até hoje. Mas Deus permitiu que ela fizesse macumba para o seu próprio marido. O marido morreu de tuberculose, ele estava com tuberculose, ele morreu botando sangue pela boca. Deus o levou. Deus conhecia o coração daquela mulher dele, entende? E eu vi aquela situação, Deus permitiu eu ver aquilo. Eu não acreditei, falei, não é possível, essa irmã está fazendo macumba. Porque ela e o marido já não viviam bem. Então o que o diabo fez? O diabo colocou alguém das trevas para desencaminhar ela, e ela foi enganada por Satanás, foram fazer um trabalho contra o próprio marido, e o marido faleceu dali uns dias. Tá vendo? E ela já estava desviada. O que aconteceu com esta mulher? A ira tomou o coração dela e Satanás entrou. Sabe, a ira no coração do homem faz o homem fazer muitas coisas que até ele mesmo não acredita que possa fazer, que tenha coragem de fazer, não é? E é como Eva e Adão, eles tinham a ordem de não fazer aquilo e fizeram, por quê? O diabo enganou eles. Quando Jesus repreende Judas, ele fala, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Por quê? Porque Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos, vigiar e orar. Não dê lugar ao diabo. Porque se você estiver fraco espiritualmente, Satanás pode fazer a sua cabeça, envolver os seus sentimentos, se alojar no coração de acordo com o que você permite ele se alojar no teu coração, com desejo, com sentimentos, com ira, com vingança. Entende? E isto aconteceu. Por quê? Por que aconteceu? Deus já queria levar ele. Deus permitiu que isso acontecesse. E se você olha nessa situação, diz, por que Deus fez isso? Deus conhece o coração do homem, não é? Deus conhece o coração do homem. Você vê aí o que nós estamos passando nesses dias, está ceifando todos. Os crentes que morreram desta pandemia, eles estão salvos, os fiéis. E Deus vai, aos olhos do Senhor, isso é muito bom, ele ter os seus santos com ele. Você vai achar que isso é injustiça de Deus? Quem é você para discutir com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos levantar contra nenhuma autoridade, seja no governo da nação,
seja no governo da igreja, porque foi o Senhor que levantou. Se aquele pastor ainda está lá, é porque Deus está permitindo ele estar lá. Aleluia! Louvado seja o nome do... Talvez você está me ouvindo e você se levantou contra um líder da igreja. Sabe que quem está errado é você, porque quem julga o líder da igreja é Deus, porque foi Deus que instituiu ele, foi Deus que levantou ele, Deus que colocou ele lá para dirigir aquele rebanho, e se alguma coisa errada estiver fazendo, ele vai dar conta a Deus. Você quer fazer o papel de Deus? Você não serve, você não tem capacidade. Aleluia! Você não tem, nenhum homem tem capacidade para fazer o serviço de Deus, você não é Deus. Mas a soberba do homem engana o homem, né? E às vezes nós vemos pessoas falando assim, por que Deus permitiu isso? Quem és tu para discutir com Deus? Quem és tu para se levantar contra Deus? Se aquele homem está lá, aleluia, Deus colocou ele lá. Seu bispo Macedo está na direção da Igreja Universal, foi Deus quem colocou. Você sabe que ele sofreu para levantar essa igreja? Você sabe o preço que ele tem pago para levantar essa igreja? Aleluia! Você talvez pode falar porque ouve os outros falar, mas você viu alguma coisa? Você sabe o preço que ele tem pago? A mesma coisa o Valdemiro Santiago. O que você sabe que esse homem tem pago? E muitos outros por aí que são perseguidos. E você diz, você se levanta contra ele. Foi Deus que colocou ele lá. As autoridades foi Deus que foram instituídas por Deus. Aleluia. Sabe que quando o rei soube de um novo rei que tinha nascido pelos 3 reis magos, ele mandou matar todas as crianças, e Deus permitiu. Jesus ficou escondido no Egito, e depois que passou aquele tempo e Faraó tinha morrido, aquele rei mau tinha morrido, Jesus, Maria e José pôde retornar a Belém. Entendeu? Aleluia! Deus quem permitiu. Se Deus está permitindo um vendaval na tua vida, você tem que ser fiel. Aleluia! Se Deus está permitindo alguém te perseguir, você tem que ser fiel. Nós temos que aprender essas coisas. Aleluia! Você é perseguido, você tem que amar aquele que está te perseguindo. Você não tem que falar mal daquele que está te perseguindo. A Bíblia fala bem dizer e não mal dizer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que você seja achado inculpável diante de Deus. Porque quem fala mal do povo de Deus é o inimigo do povo de Deus. Quem é inimigo do povo de Deus? Satanás. Satanás é inimigo da igreja. Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Se você fala mal da igreja, você está falando mal do corpo de Cristo. Se você está falando mal do corpo de Cristo, você é um anticristo. Não dê chance para isso. Compreenda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o versículo 15, para finalizar, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Eu tenho inimigos. Uma certa vez o irmão me perseguia e aquela coisa toda, eu falei com Deus, Senhor, eu vou lá na casa dele para dar um abraço nele. Eu vou lá dar um abraço nele, eu vou lá conversar com ele, eu vou lá saber o que está acontecendo, porque eu não me lembro ter feito alguma coisa contra ele, porque ele está agindo assim desse jeito. Passou-se um dia, e eu não esqueço isso, porque um dia quando eu entrava no meu banheiro para lavar meu rosto, escovar meus dentes, o Espírito de Deus falou assim para mim, não vá na casa dele, porque eu trato com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Você tem que amar o seu próximo. Aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você está perseguindo o Macedo? Você está condenado. Você está perseguindo o Valdemiro Santiago?
o Silas Malafaia, o apóstolo Duque, seja lá quem for, eu cito esse nome porque estão na televisão. Todos conhecem eles. Mas talvez você esteja perseguindo até o seu pastor lá da sua igreja. Que eu não concordo com isso, que eu não concordo com aquilo. Deus ainda não trabalhou na tua vida porque você não permitiu. E você, enquanto está com isso, você não se tornou perfeito. Você tem que se tornar perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus. Aleluia! Em que Jesus estava se referindo isso? Aleluia! Jesus veio trazer a paz ao nosso coração. Quando você tem algo contra alguém, você não está em paz com você mesmo. Ora, se você não está em paz com você mesmo, será que você vai conseguir estar em paz com mais alguém? Você não vai estar em paz com ninguém, porque você não está em paz com você mesmo. Você está indo contra a ordem da palavra de Deus que diz amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que você quer que os homens façam para você, você deve fazer para eles. Aleluia! Deus colocou aquele homem lá para liderar o rebanho. E porque ele prega a palavra de Deus, porque ele anuncia a palavra de Deus, porque ele faz a obra que Deus mandou ele fazer, os inimigos da igreja que vão perseguir ele. Agora você está do lado dos inimigos da igreja? O que você me diz de João Batista? Aleluia! Hein? João Batista era de Deus ou João Batista não era de Deus? Hein? Até quem mandou matar ele sabia que João Batista era um profeta. Mas João Batista, porque falou a verdade, arrancaram a cabeça de João Batista. Não foi assim? Aleluia! Porque falou o quê? Porque falou a verdade. Aleluia! Onde está a tua casa? Hein? Onde está o teu castelo? Onde está a tua mansão? Está nessa terra? Saiba que você vai morrer e vai ficar tudo por aí. E depois só Deus sabe o que vai acontecer nessa terra. A Bíblia diz que Deus vai, haverá novos céus e nova terra. A Bíblia não diz que dessa terra vai haver novos céus e nova terra. Não vai haver novos céus e nova terra para o povo de Deus. Nós não vamos precisar dessa terra e você está agarrado a essa terra. O nosso tesouro está onde? Aonde a traça não consome, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões roubam. A nossa herança está no céu. O nosso tesouro está no céu. Onde está o teu tesouro? Você está preocupado com isso? Nós temos que gastar a nossa vida com o reino de Deus. Nós temos que ajudar a obra de Deus. Nós temos que ofertar a obra de Deus. Eu nunca vou pedir nada no vídeo que eu faço no YouTube. Eu não vou colocar a minha conta bancária aí para você colocar uma oferta, não. Eu não vou colocar, não. Porque o Deus que mandou eu colocar esses vídeos no YouTube, é Ele que me sustenta. É Ele que vai sustentar a minha vida, que tem me sustentado até hoje. Aleluia! Se alguém faz uso disso, você não pode criticar. Você tem que ficar calado. Você não pode criticar de nada. Está proibido para você, pela palavra de Deus, de criticar, de perseguir, de falar mal dos outros. Está escrito na palavra de Deus. Eu posso abrir aqui muitos versículos e falar isso para você. Vai pegar a Bíblia e vai ler. O que você tem que fazer com o seu próximo? Aleluia. Se você tem que amar o teu próximo, quanto mais aquele que está distante, que não pode te atingir em nada. Você não consegue amar quem está distante, como você vai conseguir amar quem está próximo de você? Hein? Você entendeu? Quando a palavra de Deus diz amar o próximo, o próximo tem capacidade de te atingir. Quem está distante não tem. Mas você está sendo atingido por quem está distante de você. A centenas e centenas de quilômetros, aquela pessoa está conseguindo te atingir. Você está muito longe de Deus. Aleluia. Se você não consegue amar aquele que está distante, eu digo para você, você não está conseguindo amar quem está perto. Que Deus te abençoe. Medite sobre isso. E veja os próximos vídeos, que eu vou fazer uma continuação deste vídeo aqui. Que Deus te abençoe.